Então agora que a gente já configurou o nosso arquivo aqui, schema.yaml, o que a gente pode fazer agora é justamente criar a nossa primeira transformação. A gente acabou criando justamente os sources para depois, quando a gente utilizar lá dentro do nosso SQL, essa função aqui do próprio DBT, né, usando a linguagem Jinja, onde a gente pode referenciar o nosso dataset e a nossa tabela e buscar as informações. Então vamos lá. Aqui até diz que a gente tem que utilizar dentro de models as nossas instruções SQL. No caso aqui, como a gente criou um ambiente de staging, né, a gente pode criar diretamente aqui, tá? Eu vou criar, olha só, até voltar aqui no nosso SQL, eu vou criar aqui a primeira transformação, a gente vai utilizar a tabela Company Branches, né? Vou até copiar aqui o nome aqui, ó, justamente para a gente poder criar a nossa primeira transformação. Então eu vou abrir aqui um novo arquivo, companybranches.sql, tá? E aqui é SQL realmente puro, tá? Praticamente puro. Então eu vou botar aqui o if, vou criar uma tabela virtual aqui, onde eu vou chamar ela de source, opa, passou um O aqui a mais, as, e eu vou fazer o meu primeiro select aqui, né? Então aqui a gente vai, eu normalmente utilizo aqui letra minúscula, né? Então select, e aí aqui eu poderia simplesmente dar um asterisco, porém, né? From alguma coisa. Porém, até um dos pontos que a gente tem que ver dentro da carreira do Analytics Engineer é a utilização de boas práticas. Não é de boa prática a gente fazer um select asterisco. Por quê? Porque o SQL, lá o banco, ele vai fazer um column scan, né, dentro dessa tabela para poder identificar justamente todos os campos, os fields, né, as colunas que existem, só para depois fazer de fato a consulta. Isso acaba a gente perdendo, na verdade, ali um tempinho para até ele fazer esse procedimento. Então isso impacta diretamente na performance das nossas consultas. Então é sempre uma boa prática a gente utilizar o select nomeando os campos, né? Então eu vou dar aqui um ID. E outra coisa sobre boas práticas também, né? A gente pode utilizar, muita gente utiliza isso aqui, ó, o nome seguido de vírgula, né? Até estou usando aqui, ele está me dando sugestões porque eu tenho um copilot aqui, né? Então eu posso simplesmente criar essa estrutura aqui, né? Só que o que acontece? Se eu precisar, por exemplo, comentar essas duas linhas, eu vou dar quem está no Mac é Command e barra, quem está no Windows e Linux é Ctrl e barra. Então eu vou comentar aqui, só que isso aqui vai me gerar um problema, porque olha só, eu tenho uma vírgula aqui, e essa vírgula ela vai dar problema na hora de eu executar esse SQL. O que eu poderia fazer aqui era justamente comentar isso aqui também, só que olha só, fica ruim, né? Então, fica muito ruim. Então, por exemplo, o que eu acabo defendendo aqui para o pessoal, para eles utilizarem, né? É justamente, a gente pode retirar essas vírgulas aqui, né? E eu posso vir aqui no início e colocar as vírgulas, né? Inclusive aqui no último, menos no primeiro. Outro ponto, é de boa prática também que a primary key ela inicia aqui no primeiro ponto do select. Por quê? Aqui eu posso simplesmente, se eu quiser deletar esses três últimos campos, ou melhor, comentar, né, ou deletar, eu posso fazer o comentário que eu não vou interferir na execução do meu SQL. Aqui daria problema, né, obviamente, porque aí eu teria aqui essa vírgula no início e aí ele não entenderia. Então por isso que eu acabo defendendo esse tipo de escrita, porque a gente coloca primeiro a primary key aqui, então ela vai normalmente em qualquer tipo de transformação, em qualquer tipo vai chamar vai criar uma dimensão, tu vai precisar de uma chave única para ela poder se relacionar com outra entidade. Então tu já coloca ela aqui no início, que aí tu garante que isso seja, eu não tenha problema aqui, e aí todos os campos que eu precisar fazer uma manutenção ou comentar seriam campos a partir dessa primeira primary key. Perfeito? Então já que a gente já entendeu isso aqui, vamos pegar aqui a estrutura do nosso SQL e vamos escrever a nossa instrução, né? Então a gente vai usar aqui o country
code, né? E aí country. Aqui a gente tem também o state, vírgula, state e vírgula cidade, né? Depois aqui nós temos o name, e nós temos latitude, latitude e longitude. E aqui no final, se não me falha a memória, é phone. Deixa eu só ver aqui, phone. Beleza. Aí aqui, from, a gente pode utilizar justamente esse artifício aqui, né? Do source, né? Eu poderia fazer também da seguinte maneira, tá? Que estaria certo. Mas se a gente tem essa facilidade, a gente pode usar. Então eu poderia fazer assim, né? Aonde aqui não seria Jeffel Shop, porque isso aqui é um esquema lá do treinamento do próprio que eles referenciam aqui na documentação do DBT. Seria no caso Sales Car, né? Então eu mudaria isso aqui para Sales Car. E aqui o nome da tabela, né? Company Branches. Perfeito. Eu poderia também usar, ó, isso aqui, ó, eu posso pegar o nome do projeto, né? O nome do projeto, que ele está ali, ó, na verdade, ó, DADBT, mas eu vou pegar por aqui, cancel, e aí aqui eu vou ter que envolver ele em apóstrofo, né? Então, ó, essa aspinha aqui é ao contrário. Vou dar um ponto aqui, e aqui no ponto eu posso botar Sales Car, e aí, ponto, Company Branches. Vai funcionar assim também, só que o indicado, inclusive pelo DBT, é utilizar esse padrão aqui, tá? E aí depois que eu já criei esse source, eu posso simplesmente dar um select aqui, né? Select, asterisco, from, source. E salvar. Perfeito? Agora que a gente já tem, claro que a gente não está transformando aqui nada, né? Então a gente vai criar só tabela limpa, só para a gente entender como é que funciona toda essa parte de configuração e como a gente cria nossos SQL e nossas transformações utilizando o DBT. Daqui a pouco a gente já vai ver, olhar para esses atributos aqui e ver o que a gente pode mexer neles. Vamos dar um aqui, para executar essa operação, a gente pode dar um DBT run. E vamos executar. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Ó, running. E aqui, olha, ele deu um erro, ele encontrou um erro. E aí, uma dica, tá? Sempre que acontecer um erro, vocês tentem ler o que está acontecendo no erro, porque muitas das vezes os erros te geram respostas, né, mensagens, e essas mensagens é que vão te ajudar a resolver o problema. Então, é outra questão de boas práticas de desenvolvimento, é justamente isso. Olhem as mensagens de erros. No começo ali, pode parecer intimidador, tá? A gente olha, meu Deus, que erro é esse? E principalmente porque é tudo em inglês, né? Então nem que vocês utilizem o tradutor para poder chegar a algum lugar, tá? Mas aqui ele está dizendo, ó, erro de compilação. Então ele está dizendo aqui que lá o modelo Company Branch está com algum problema. E aqui ele está dizendo que o problema é que esse modelo ele depende de um source com o nome de Sales Car Company Branches, né? Mas poxa, e ele está dizendo que ele não achou, né? Ele não conseguiu achar. Mas aí, poxa, a gente na última aula a gente já tinha feito isso, né? A gente tinha criado o esquema, né? E dentro do esquema a gente criou todas as tabelas, tanto do dataset de Sales Car, quanto do Sales Car Seeds. E aí eu vou te dizer, lembra que eu falei que, inclusive esse erro, na verdade, é um erro que eu já estava esperando, e aí é justamente para mostrar um ponto, né? O que eu vou falar agora. Todos os arquivos YAML dentro de um projeto DBT, todos os campos que vocês vão escrever aqui, talvez exceto pelas descrições, que ela é mais livre, né? Mas o restante, quando vocês falam name aqui, columns, e aí testes, tudo tem um propósito. Então, quando a gente deu aqui um tables e botou um name e a gente colocou company branches, reparem que branches eu coloquei de forma pensada M e não N. Então, o nome da tabela está escrito errado dentro do arquivo de configuração. Se eu salvar isso aqui agora, né, fazer essa alteração dentro do meu esquema .yaml e voltar aqui, ó, porque aqui é N, né,
e executar novamente, ó, olha só o que vai acontecer. Perfeito, ele já, ó, ele deu um erro. Perfeito, deu um erro. Mas se vocês repararem, né, era um outro erro também já esperado. Mas se vocês repararem, a mensagem de erro já não é a mesma, né? Aqui ele deu um compilation error, né? E aqui não, ele está dando um runtime error. E ele printou bem amarelo mesmo, né? E aí, o que ele está dizendo aqui, né? E aí, volto a dizer, reforçar, leiam as mensagens de erro. Ele deu um código, 404, e ele já está dizendo not found, ele não encontrou. Ele está dizendo que o dataset lá em DADBT, ou seja, agora, antes aqui era um erro de compilação, ele estava falando do projeto aqui, né, dessa estrutura. Agora ele já não está mais falando isso, ele já está referenciando o dataset, ou seja, ele está referenciando aqui o ambiente do BigQuery, e ele está dizendo que SalesCar não foi achado dentro da localidade US. E aí, se você lembrar, lá nas primeiras aulas ali, ou algumas aulas ali atrás, eu já tinha comentado, né, quando a gente deu um DBT init, ele dava duas opções. A primeira é US, né, a localidade, e a segunda era EU, que era a Europa. E aí, se a gente for aqui em Company Branches, né, e vir aqui em Details, a gente vai ver que essa tabela está alocada lá dentro de West 1. Então a gente vai copiar isso aqui, tá? Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, a gente vai dar um refresh aqui nesse console. Eu também já salvei aquele nome, né, da localidade, US West 1. E aí o que a gente tem que fazer também? Ó? Reparem que na hora de compilar ele não achou a tabela. Mas se a gente for aqui, ó, dentro do projeto, ele já criou um novo dataset, SalesCar Staging. O que a gente vai fazer agora, para não ter problema, não ter nenhum conflito, a gente vai deletar isso aqui, tá? Então a gente vai dar um delete aqui, um delete. Isso são boas práticas, tá? Posso até abrir de novo aqui as entidades. E aí, aqui, ó, a gente vai lá naquele arquivo Profiles, que eu já tinha comentado com vocês, que está lá na pasta do usuário de vocês, uma pastinha chamada .dbt, e está lá em Profiles. E aqui, ó, ao invés de US, como a gente tinha configurado lá quando a gente deu o dbt init, a gente vai salvar como US West 1. Além disso, né, toda vez que a gente roda um dbt, ele vai criar aqui nessa pasta aqui, target, ó, uma pasta compilado, né, de tudo que foi compilado, tudo que foi rodado, tudo. Então, só para a gente se garantir que não vai ter nenhum tipo de problema, tá? A gente vai dar um dbt clean. Ele vai excluir todas o conteúdo dessa pasta aqui. Ó, ele vai fazer uma limpeza geral aqui. Vamos esperar ele fazer isso aqui. Ó, ele está limpando. Ele tirou até já a pasta de target, não existe mais. E agora, já que a gente salvou aqui, e a gente já tem aqui o nosso esquema corrigido, a gente pode finalmente dar um dbt run, tá? E se tudo der certo, né, agora tem que funcionar. Vou até abrir um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada. Vamos aguardar ele rodar, ó. Beleza, startou. Criou lá a pasta target. Deu um start aqui, já na Stage Company Branches. E aí ele deu um erro aqui, né? Olha só, Country Code. Ó. Então, isso aqui é legal dentro do DBT. Quando tu vai rodar, ele já começa a dar alguns problemas, né? Ele não achou essa coluna. Por quê? Porque dentro do nosso SQL está escrito errado aqui, ó, Country Code. Vou salvar agora, vou ajustar isso aqui, vamos rodar novamente. E agora, se tudo der certo, realmente vai passar. É legal a gente mostrar esses erros para vocês terem uma certa experiência em resolver isso, né? Então agora ele deu aqui, ó, completed successfully. Então ele acabou aqui, ó, criando lá dentro de SalesCar Stage Company Branches, ele deu OK e ele rodou em 2.38 segundos, perfeito? Se a gente voltar agora aqui e der um refresh na página do nosso BigQuery,
E eu dou refresh mesmo, como eu comentei com vocês, eu nunca achei aqui um botãozinho para dar uma atualizada aqui, então eu sempre faço pelo refresh. Então se a gente abrir aqui agora o nosso banco DADBT, né, e olhar lá para todos os nossos esquemas, a gente já vai ter aqui Sales Car Staging, né? E aí a gente já tem Company Branches. Olha só que diferente, ó. Percebam que aqui as tabelas, ela tem um ícone, tipo como se fosse uma calculadorinha, né? E aqui já não é, são esses pontilhados. Esses pontilhados estão já informando para quem é o usuário que isso aqui não é uma tabela de fato, isso aqui é uma view, né? Então se eu acessar ela aqui, ó, ela vai mostrar todos os atributos, né, que eu posso ver o detalhe delas, inclusive, como é que ela foi criada, ó, a query que foi rodado para poder criar ela, e aí eu posso, inclusive, rodar a query, né? Então se eu for aqui, criar aqui, vou só colocar um asterisco, isso aqui é só para consultar, tá? Como eu falei para vocês, a boa prática não é fazendo dessa forma. Vou dar um run aqui, e aqui ele já tem que mostrar os resultados, ó. Então a gente criou agora já a nossa primeira view, né, dentro do nosso primeiro modelo, e aí a gente pode dar até aqui um close, né, já para fechar tudo, depois a gente continua. E agora, o que a gente pode pensar aqui, né, uma vez que a gente está olhando Company Branches, é realmente fazer algumas limpezas aqui, alguma coisa para poder melhorar um pouco mais a experiência desses dados. A gente percebe aqui, ó, que name, ó, a gente está utilizando aqui uma nomenclatura 1, 2, 3. Vamos dar uma olhada como é que a gente pode de fato transformar essa tabela. E para isso a gente se vê na próxima aula.